história aqui no Cantinho das Emoções da Tia Beth. A história de hoje vai ser Pedro vira porco espinho. O que será que faz o Pedro virar porco espinho? Vamos ouvir a história com a Tia Beth? Olha só, Pedro é um menino assim, gosta de dinossauros, de brincar com os amigos, de desenhar, de ganhar carrinho. Olha o Pedro. Mas às vezes, de repente, sem aviso e de mansinho, Pedro vira porco espinho. Se a irmã pequena berra, o cachorro late, rosna e ele perde seu carrinho, ops, Pedro vira porco espinho. Se a mamãe chega atrasada na saída da escola só porque errou o caminho, o que será que acontece com Pedro? Pedro vira porco espinho. Se tem festa da prima, casamento da titia e ele quer ficar sozinho, o que será que acontece com Pedro? O que será? Pedro vira porco espinho. Se é hora de dormir e o que o Pedro quer é pega-pega, em vez de voltar ao soninho, o que é que acontece com Pedro? Pedro vira porco espinho. Se o dia está feio e cai o maior toró bem na hora de ir ao parquinho, imagina o que aconteceria com você. Se você estivesse esperando a hora de brincar no parquinho e de repente cai aquele toró, como você ia se sentir? Pois é, só que aí quando Pedro sentia isso que você sentiu, ele virava porco espinho. Mas se abre o sol de repente, se ele ganha bolo de chocolate, se ele recebe um abraço apertado da vovó, ou se ele joga a bola com o vizinho, o que será que acontece com Pedro? Ele desvira porco espinho rapidinho. E aí ele fica bem, fica feliz. Então imagina, cada vez que o Pedro sentia raiva, era contrariado, ele sentia tanta raiva que virava porco espinho. E você já percebeu que o porco espinho tem uns espinhos? Se a gente chega perto, a gente se machuca, não é? A raiva é assim, a gente acaba machucando as pessoas que estão ao nosso redor e se machucando. Então a gente precisa aprender a trabalhar nossa raiva para que a gente não se magoe, não fale coisas que possa se arrepender depois e também não maltrate as pessoas. Porque como a tia Beth sempre fala, sentir raiva você pode. Claro, se a criança quebrou o seu brinquedo, se pegou sem pedir, se a mamãe prometeu que ia te levar em algum lugar e não pôde por alguma razão, a gente pode sentir raiva, né? A gente fica frustrado, sentir raiva quando a gente quer o brinquedo que a gente tanto esperava, não é? A gente pode sentir raiva, mas aí a gente não pode bater nas pessoas, derrubar as coisas. E aí a gente hoje vai conversar sobre isso, tá bom? E hoje eu convidei um amigo super especial para conversar conosco. É o Pedro. E o Pedro estava me explicando que quando ele era assim, Pedro porco espinho, quando se irritava, se contrariava, ele virava porco espinho. Ele estava me contando como era a vida dele nesse tempo, sabe? E aí, os amigos se aproximavam, se machucavam. As pessoas que ele ama ia tentar conversar, ia tentar explicar, ele, porco espinho, se machucavam. Ele próprio se machucava, né? Ia dormir com raiva. E aí ele mesmo acabava se machucando. E aí ele começou a perceber que as pessoas que ele amava estavam começando a se afastar dele. Quem é que quer ficar perto de uma pessoa que bate, que grita, que só fala gritando,
que não tem paciência, que se irrita com tudo e que quando sente raiva vai para cima, que ofende, que magoa. Quem quer ficar perto de uma pessoa assim? E aí o Pedro começou a perceber que estava ficando sozinho. Ninguém queria mais ficar perto dele, porque ele estava machucando as pessoas com seu espinho de porco-espinho. Nossa, e o que a gente poderia fazer para ajudar o Pedro? E aí foi quando a tia Beth conheceu o Pedro porco-espinho e conversamos sobre as emoções, não é? Tia Beth explicou para ele que cada vez que ele sentir essa raiva, ele precisa encontrar uma forma de se acalmar para depois poder falar, para depois poder conversar com as pessoas de que não gostou, que pegou o seu brinquedo. Eu não gosto quando você faz isso, eu não quero isso agora. A gente pode falar, não ficar bravo, bater e derrubar tudo, tá bom? Então o Pedro aprendeu que melhor era se regular, aprender a lidar com essa sua emoção de uma maneira mais saudável, senão ele ia ficar sozinho, senão ninguém ia querer ficar pertinho dele. E aí ele agora, quando sente raiva, ele usa todos esses métodos que a tia Beth ensinou para você. E olha no que o Pedro se transformou agora. Tadã! O Pedro continua sentindo raiva, sim, porque tá tudo bem sentir raiva. Mas agora ele não vira mais porco-espinho. Ele aprendeu a lidar com essa emoção e aí ele procura o pote da calma, o kit da calma, ele procura desenhar para se acalmar. Ele encontrou a forma de se acalmar. E você, qual é a tua forma de se acalmar? Vamos exercitar isso? Vamos aprender qual é a forma que você se acalma? O Pedro hoje, não machuca mais as pessoas, porque ele aprendeu a regular suas emoções. Muito bem, Pedro. Uau, a gente agora não se machuca mais. E aí, crianças, quem você quer ser? Pedro porco-espinho ou Pedro que aprendeu a regular sua raiva? Então hoje eu trouxe o kit da calma para ser uma ferramenta para nos auxiliar a regular essa emoção tão intensa que é a raiva. Ai, que raiva! E de fato, quando sentimos raiva, a gente pode até ter essa sensação de explodir como um vulcão, não é verdade? Nosso coração acelera, dá vontade de gritar, dá vontade de bater, dá vontade de chutar. Nossa! Mas você não é a raiva, tá? Você sente a raiva, mas você não é a raiva. Então você precisa aprender a regular essa emoção. Mas vamos conhecer você, vamos saber o que é que funciona com você. Para algumas pessoas, quando sente raiva, funciona cheirar a flor e soprar a vela, como você já bem conhece. Vamos fazer com a tia Beth, cheira a flor, sopra a vela, cheira a flor, sopra a vela. Isso. Tia Beth até confeccionou uma ferramenta aqui para ajudar você, cheira a flor, sopra a vela, cheira a flor, sopra a vela. Isso. Mas talvez para algumas crianças isso não funcione, não é mesmo? Então a tia Beth trouxe hoje, o kit da calma. É o kit de sobrevivência para momentos difíceis. Então olha só o que tem aqui dentro, Ai, vamos ver o que você pode usar para se acalmar, tá? Você pode usar uma bolinha dessa e apertar. Sentiu raiva, aperta, aperta, aperta. Coloca a raiva aqui, não nas pessoas. Não em você, no seu corpinho, porque tem gente que quando tá com raiva se morde, puxa o cabelo, aí você vai se machucar, não é? Da mesma forma que a gente tem que ter cuidado com o outro, a gente precisa ter cuidado conosco, não é? Então, aperta, aperta até se acalmar. Ai, que raiva!
Então, aperta, aperta, aperta até se acalmar. Então, você pode usar uma bolinha dessa. Você pode usar, ó, plástico bolha. Aperta, ó. Estoura, 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 ó. Estoura até se acalmar. Estoura. Estoura, 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 estoura. Você pode usar, ó, papéis para picotar. Picota, 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 picota. Ou amassa, 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 amassa. Até se acalmar. Isso. Ou podemos usar bolinha de sabão para levar nossa raiva para bem longe. E assim como uma bolinha de sabão, ela aparece, mas depois vai embora. A raiva não fica para sempre dentro da gente. A gente precisa aprender a acalmá-la, tá bom? Para que a gente não possa explodir como um vulcão e fazer coisas que possa se arrepender depois, não é mesmo? E também a gente pode pedir, ó, uma massinha de modelar. Que tal modelar sua raiva? O que foi que deixou você com raiva? Faz na massinha de modelar. Ou faz aquilo que te traz tranquilidade, faz você se sentir melhor, tá bom? E pra gente terminar, eu tenho também, ó, o pote da calma em miniatura, que você pode levar na sua bolsa. Então, sempre que sentir raiva, tadã! Olha só o pote da calma, ó. É uma técnica que vai fazer você focar no momento presente. Você vai ficar assim encantado, entretido, ó, com as estrelinhas, com esse movimento, tirando o foco da raiva. E aí depois que você se acalma, aí sim, você vai poder parar, pensar no que pode fazer, conversar com as pessoas, porque você pode falar o que quer, falar o que está sentindo, sem precisar machucar, ofender, para que a gente não se arrependa depois e fique se sentindo muito pior, tá bom? Então, ó, esse é o kit da calma. E hoje, a atividade de hoje, nós vamos fazer o pote da calma. Você vai precisar de uma garrafa, de um pote, o que você tiver, tá bom? Brilho, pompons, estrelinhas, o que você tiver em casa, anilina pra gente colocar algumas cores. Eu vou te mostrar já os que eu tenho aqui prontos, tá bom? Olha só os que a tia Beth tem, ó. Eu tenho verde, tem um vermelho, e o azul. Mas hoje eu quero construir um junto com vocês, mas esse é super especial, porque vocês acreditam que umas mamães me falaram que esses pequenininhos não iam resolver, que elas queriam fazer um em uma garrafa enorme, que para deixar os seus filhos bem calminhos. Pedido feito, desafio aceito, hein? Olha só. Vamos lá? Vamos fazer com a tia Beth? Olha só, a tia Beth vai colocar cores aqui dentro. Escolhi uma cor diferente. Vamos ver. Será que vai dar certo, hein, gente? Olha só, começando a brincadeira. Uau, que cor é essa? Olha só, pessoal. Vamos mexer? Deixa a tia Beth mexer aqui pra você. Deixa a tia Beth mexer. Olha só. Eu trouxe, olha que lindo, gente, ó. Tia Beth trouxe, ó, lantejoulas. Você vai usar o que tiver aí na sua casa, tá bom? Vou fazer aqui, ó.
Tadã! Uau! Olha só, pessoal. Como será que vai ficar? Olha aqui, ó. Tadã! Estrelinhas. Uau! Vamos colocar purpurina. Mexa bem, misture bem. Olha só. Então esse é o pote da calma para situações de momentos muito difíceis. Sentiu a raiva? Ops! Quero ver você fazendo o seu pote da calma, tá bom?